Olá, ele é músico, escritor, palestrante e usa a experiência da música para passar ideias aí de empreendedorismo, de criatividade no mundo corporativo. O nosso bate-papo de hoje é com o Tedi Correia, que é da banda Nenhum de Nós e que está aqui em Itajaí para fazer a palestra dentro da Semana dos Cursos de Gestão da Univale. Obrigado pela sua presença, Tedi. É um prazer aí. Tedi, então, você usa essa sua experiência de formação de banda para passar para um público de empresários, de estudantes, essa questão mesmo da competitividade, do empreendedorismo, é isso? De uma certa maneira, eu uso não apenas a minha experiência, mas o conhecimento que eu até adquiri, nenhum de nós está fazendo 27 anos de estrada, e que o bom observador e aquele cara que sobrevive dentro do mercado, ele tem a obrigação de assimilar esse conhecimento. É isso que eu procuro retransmitir nas palestras, e quando falo em competitividade, falo em criatividade, como tu mesmo citou, eu sempre faço o paralelo entre o mercado, a situação profissional que a pessoa está, quem está ouvindo a palestra, e a música, que é uma linguagem que todo mundo conhece, todo mundo convive, e às vezes tem até um conhecimento para aplicar outras coisas da música, que não apenas o prazer, dentro da sua atividade profissional, e não sabe. Daí eu então faço a pessoa que vai na palestra percorrer esse caminho, né? Que é um aprendizado com uma outra área de conhecimento profissional, de experiência adquirida, no caso a música, que eles vão aplicar na sua área, né? Agora, a banda é um negócio também, né? Que precisa ser renovado, né? Você usa essa sua experiência de criatividade mesmo, que você passa na palestra, aplicada na banda também, é isso? Sem dúvida. A banda é um negócio, mas no caso da música, o primeiro equívoco que eu acho que a gente pode cometer é tratar a música como negócio. A gente tem que conhecer, no caso, o produto que a gente tem, e quando a gente fala de produto, é a música. Mas saber que a gente não pode tratar ela como um produto e nem aplicar assim aquela visão puramente mercadológica. Porque a música trabalha com a intuição, trabalha com a criação, a produção artística e a espontaneidade que a produção artística tem que ter. Que se a gente colocar isso tudo dentro de um brete profissional competitivo ou mercadológico, a gente corre o risco de sufocar uma parte importante disso. Num resumo assim grosseiro, eu te diria que é aquela história de não correr atrás do sucesso. Quando a gente fala correr atrás do sucesso, porque já está atrás. Já tem alguém fazendo isso antes de ti. E o Nenhum, por exemplo, sempre teve como filosofia fazer a sua música voltada primeiramente para o padrão e para as exigências da própria banda. E o mercado a gente observa, digamos assim, para não dar um tiro muito fora. O que seria isso? A gente tem que inovar, vamos inovar, tem que mudar, vamos mudar. Só que nenhum de nós não vai se transformar numa banda de reggae, tendo todo mundo botar um dreadlock e tal. Por quê? Porque isso é muito distante do público que nenhum de nós já tem. Então eu usei um exemplo assim grosseiro para a gente entender que tu tem que observar o mercado, mas tu não pode ser escravo dele. É preciso renovar, se tornar competitivo perante outras bandas, mas não perder a essência, é isso, né? Exatamente. E também a gente tem que estar atento a esse mercado da música, justamente na questão da criação. Então, às vezes tem uma tendência que está rolando fora do Brasil, que tu observando, isso aqui é capaz de chegar aqui no Brasil de tal maneira, isso vai modificar a nossa música de tal maneira. Então, a gente tem que entender, para às vezes até não ser pego de surpresa, né? Uma das coisas que eu falo na palestra é sobre o momento em que a gente é obrigado, digamos assim, a fazer uma transformação, uma mudança, ou é obrigado a inovar dentro do que a gente faz. Tem muita gente que acha que esse momento somos nós que vamos decidir, não, eu que vou fazer isso agora. Só que às vezes a pressão pela inovação parte da concorrência, parte até do teu colega de lado, que está na mesa ao lado, que ele já está inovando e tu está ficando para trás. Então a gente tem que estar atento, e eu costumo dizer que a gente tem que ler os sinais que a nossa atividade profissional né, nos proporciona, onde aqui está um indicativo. Aqui a gente já começa a ver que as coisas estão mudando e a gente precisa ser sintonizado com o que está rolando, entendeu? É como o cara aquele que tinha uma fábrica de máquina de escrever e dizia, não, esse negócio de computador nunca vai dar certo. E está lá com um estoque de 2.000 máquinas de escrever guardado até hoje. Ou seja, tu tem que observar, olha, começou a rolar alguma coisa, uma tendência que tem a ver com o teu mercado, ao invés de achar que tu sabe tudo daquilo, não, isso aí eu sei, não vai dar certo. Eu falo disso também na palestra, que
eu digo que é uma soberba, uma autossuficiência profissional. O cara sabe tudo de um determinado segmento profissional. E, portanto, ele acha que sabe tudo e não precisa aprender nada com os outros. E ele vai ser pego de surpresa. E, infelizmente, os exemplos são trágicos nesse sentido, porque eu brinco com essa história da máquina de escrever, porque o cara é o melhor fabricante, a melhor máquina de escrever do mundo, que hoje não vale nada. Né? O que já aconteceu com a Kodak também, né? Que não se atualizou e perdeu o mercado, né? Totalmente. Digital, né? E tinha uma marca tão forte, todo mundo falava da Kodak. E hoje em dia, até as impressoras da Kodak podiam ter um outro nome em função que a empresa não se atualizou, não se manteve apta à competitividade dentro do mercado. A Kodak é uma marca em declínio, né? E essa coisa da marca é muito importante, porque eu também falo na palestra sobre a marca pessoal. A gente está construindo eu digo que a gente constrói um patrimônio dentro da atividade profissional que a gente exerce. Esse patrimônio é construído dia a dia. A gente tem um desafio hoje, tem um amanhã, e a gente tem que se dar conta que o somatório desses desafios e a solução deles é o patrimônio que a gente tem, a marca que a gente vai levar adiante, a marca que a gente vai deixar dentro desse mercado. E quando a gente precisar, ou for necessário, que a gente tenha uma reação ao mercado, que a gente tenha uma proposta e tudo, esse patrimônio faz toda a diferença. No exemplo da música. Quando tem crise, quando a música está num momento assim de incerteza, as pessoas que contratam show, elas vão atrás dos artistas que já são consagrados. No caso do Nenhum de Nós, são 27 anos. Uma quantidade bastante grande de sucesso. O cara sabe que essa banda trabalhou bem, que tem um bom público durante todo esse tempo, que se ele fizer um show com essa banda, não vai dar errado. E às vezes ele pega o show da banda que está na parada de sucesso, tem 1 ou 2 sucessos. E a banda está estourada, só se fala nela. E os exemplos são muito claros disso hoje em dia. E aí chega no show, o pessoal não vai, porque o apelo não é suficiente. E o apelo da história então é isso que eu digo, desse patrimônio que foi construído, por exemplo, no caso do Nenhum de Nós, há 27 anos, faz diferença na hora que o cara vai contratar. Não, esses caras aqui eu sei que eles fazem um bom show, eu sei que eles levam público. Isso aqui está estourado, está na televisão todos os dias, mas eu não tenho certeza. É a construção da imagem mesmo. Exatamente. E às vezes o prejuízo é grande. O cara contrata, não vou citar nomes aqui, mas tem uma cantora que está muito em voga hoje em dia. Ela canta e dança, né? E ela, parece que é infalível. Traz ela, o teu evento vai bombar. E na prática tem se mostrado que não é exatamente isso. Por quê? Porque se imagina que ela é um fenômeno ligado, por exemplo, a uma faixa etária. Porque ela tem um apelo de sensualidade e tal, então, isso aí é para adulto. E não é para criança. São esses sucessos relâmpagos, né? Assim, que se fala, né? A gente ouve falar tantos dele, né? Pois é. Quantas vezes a gente ouviu falar, esse aí veio para ficar? Eu sempre cito o exemplo daquele ritmo que quando o rock brasileiro começou a dar uma esfriada, todo mundo falou, esse ritmo agora veio para ficar. E ninguém lembra qual é, mas é a lambada. E hoje em dia se ouve lambada? Não. Pois é. Então, você falou nessa questão, a gente falou do sucesso relâmpago, né? E dessa construção de imagem que são sucessos permanentes, né? Como é que se lida com isso? Como é que se lida com o sucesso? Tanto numa banda de rock, como dentro de uma corporação também, dentro de uma empresa. Como é que se administra isso? Olha, o sucesso, ele tem um pré-requisito que é o mesmo pré-requisito do fracasso. É o pé no chão. Quando a gente está numa situação do fracasso em termos, né? Como se diz, de baixa. O pé no chão, o que é? Tu faz corte de gasto, tu faz reengenharia de gestão, tu redimensiona o teu negócio para poder enfrentar a crise. Quando tu está no sucesso, tu tem que fazer a mesma coisa. Tem que ter o pé no chão, tem que saber que não pode haver um desperdício numa área só porque está sobrando, digamos assim. Não, tu tem que saber fazer um investimento na hora certa e tudo. Tanto um quanto o outro, os efeitos podem ser permanentes. Ou seja, se tu souber administrar o teu sucesso, tu vai continuar tendo sucesso. Se tu souber administrar se tu não souber, no caso, administrar o teu período de baixa, tu não sai dele nunca. Então, os requisitos são semelhantes, tanto para sair de uma situação ruim, como para enfrentar essa situação. Quantas vezes eu já vi falar de artistas assim, não, mas esses aí já estão com a vida feita, com a vida ganha. E o cara comete um equívoco, 2, 3, e no período de baixa, assim, aí no desespero comete um grande equívoco,
Às vezes lança o seu nome numa situação que desmoraliza, digamos assim, sabe? E aí tu perde completamente a credibilidade. Tem gente que costuma dizer, eu gosto muito dessa frase, que só tem uma coisa, né, que tu perde uma vez na vida, que é a credibilidade. A credibilidade. Perdeu a credibilidade, a questão que não vai se vender mais, né? Se já perdeu uma vez. Entre aspas, né? Se não vai, o produto não vai ser mais valorizado como era, né? Eu queria citar o exemplo de uma banda, como se fosse o caso do Nenhum de Nós. Se a gente, sabendo que tem uma tendência de rock pesado, bom, então vou deixar meu cabelo crescer, vou com camiseta preta e guitarra e fazer um rock pesado. O que acontece? O público do rock pesado não vai te levar a sério, porque sabe que a tua história foi construída em cima de outro estilo. O teu público também não vai te levar a sério pelo mesmo motivo. Por que eles estão fazendo isso agora se antes eles faziam outra coisa? O que tu está perdendo nesse momento? A credibilidade com o teu público e com aquele público que tu queria conquistar. O famoso passo em falso. Para refazer depois, para reconstruir, às vezes é muito complicado. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Tedi Correia, que está aqui na Univale para uma palestra da Semana dos Cursos de Gestão da Universidade. É um instante só. Oi, estamos de volta com o Painel Univale. O nosso bate-papo de hoje é com Tedi Correia, que é da banda Nenhum de Nós, que está aqui em Itajaí para fazer uma palestra na semana do CCESA Gestão dos cursos da universidade. Tedi, a gente falou bastante aí sobre a criatividade, né, o mundo da música e tal, e eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Para formar uma banda, como vocês formaram lá na década de 1980, né? Preciso também ter esse pouco de essa questão de ser empreendedor também, né? Porque senão também não se mantém no mercado e não começa assim nada. O que você passa na tua palestra sobre essa questão do empreendedorismo? Olha, eu falo dentro da visão da música, do exemplo adquirido com Nenhum, e é muito associado que a gente estava falando sobre observação de mercado e para onde a gente tem que se dirigir, às vezes, no momento de empreender. E o exemplo do Nenhum é muito eloquente no seguinte sentido. Quando ninguém fazia acústico, quando ninguém ouvia falar nesse formato, que depois se tornou um formato consagrado, inclusive muitos artistas tiveram um renascimento nas suas carreiras a partir de formato acústico. Quando ninguém falava nisso, o Nenhum de Nós, lá em 1994, gravou o primeiro disco de uma banda de rock no formato acústico. A gente lançou esse disco, foi um movimento, digamos assim, inovador, de quem empreende, de quem enxerga ali uma saída para a sua música, para o mercado e tal. E foi interessante porque a gente se antecipou demais, eu sempre falo isso. O disco demorou a vender, as pessoas demoraram a entender o que era, e logo em seguida que começaram outras pessoas a fazer, aquele disco ganhou a valorização. Então, é óbvio que é bom a gente sair antes, mas a gente também não pode não saber que às vezes tem um preço. Você sai muito na frente e isso, até o resto do público, ou, no caso, o teu mercado entender o que é aquilo que tu está fazendo, que tipo de movimentação está fazendo, tu está sendo um empreendedor um pouquinho à frente. Tem que saber lidar com isso. Vale a pena? Hoje a gente sabe que vale, mas naquele momento Arriscar, assim teve né? um preço para pagar, né? E como é que essa lançar, né, novas ideias no mercado como esse, no mercado fonográfico? Olha, tem muita gente que diz que não tem mais nada para ser feito, né? Que já se fez tudo, já se criou tudo, já se disse tudo, já se cantou, os formatos musicais apenas se repetem, então. Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas elas são curiosas para um artista ou para um grupo, com o tipo de coisa que ele pode trazer de novo. Então, se a gente for pensar, já se criou tudo, mais ou menos. Pra usar, eu não coloco isso na música, mas hoje o Facebook estabelece um tipo de relação que é uma coisa que tu tem que abordar. Então, até então ninguém tinha falado disso. No nosso disco passado tinha uma canção chamada Melhor e Diferente. E essa música eu fiz em parceria com o Leone. O Leone foi um dos primeiros caras da nossa geração que começou a trabalhar... Que era do Kid de Abelha? Isso, começou a trabalhar essa coisa de internet. Eu achei que ia ser o parceiro ideal para a gente abordar esse tema. E é um tema que fala
das relações que se estabelecem na internet. E o melhor e diferente é essa brincadeira, né? Que a gente olha a foto das pessoas no Facebook, no Twitter, o tal do avatar, e está todo mundo muito bonito, né? Todo mundo está perfeito ali, está todo mundo melhor e diferente do que às vezes na verdade é, né? A gente vai encontrar a pessoa, pô, mas aquela foto é dessa pessoa. Então esse universo que cria um faz de conta, né? O músico tem que se voltar para isso, entende? Então eu acho que tem muita coisa para se falar, a gente tem que estar sempre atento. Acho que o bom músico e o bom criador é aquele que está atento para os movimentos da sociedade, para as coisas que rolam no cotidiano. O dia a dia, assim, revela muitas coisas. E o Nenhum de Nós sempre teve a tradição de contar histórias reais, transpostas assim para uma canção, fazer esse caminho assim que a gente percorre, né? E o exemplo que eu sempre cito é o da Camila, que é uma história real de uma garota que sofria abuso e violência do namorado, e a gente escreveu uma canção falando desse tema complicado, né? Falar de violência contra a mulher, imagina há 27 anos atrás. E ainda uma banda que está lançando seu primeiro disco. Ninguém acreditou, ou na verdade a gravadora acreditou, que poderia ser um sucesso. E aquela música toca até hoje no rádio. Né? E assim, as bandas, vocês são músicos, têm um compromisso também de passar uma mensagem para a sociedade, por isso que é preciso ter, assim, esse olhar para a sociedade, né? Eu pelo menos acho, entendeu? Eu acho que a gente tem mais do que um compromisso, uma responsabilidade, né? De ser a testemunha do que está acontecendo, da sua interpretação, a sua leitura dos movimentos sociais, das coisas que acontecem até no universo íntimo de cada um, né? Das relações afetivas e tal. O artista tem que traduzir isso, né? O que a gente tem visto no Brasil, e é uma pena, é que o que está predominando são canções onde as palavras se resumem a monossílabos, entendeu? E a gente tem visto isso, músicas que o que diz é tchê, 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 vou te fazer um tchum, quer dizer, as palavras vão perdendo sentido, e enquanto a humanidade, né, enquanto a humanidade evoluiu no sentido da comunicação, essas canções parecem pertencer ao universo do homem primitivo, onde se dizia pouco com ruídos, né? Não estou sendo preconceituoso, estou sendo realista. Eu acho que as pessoas merecem mais do que isso, sabe? Eu acho que quem está aí pode se divertir com coisas que lhes façam mais bem a alma, a cabeça, entendeu? O coração. A música ela tem que ser mais rica, tem que ser mais propositiva do que isso. Eu acho que é triste a gente ver que a gente que se satisfaz com tão pouco a dizer, entendeu? Você falou assim que algumas pessoas sustentam essa tese que já se fez de tudo, né, no mercado fonográfico. Hoje tem uma tendência da volta do vinil também, né? Quer dizer, estamos voltando um pouco também, né? Daí é a tal da cauda longa, né? A ramificação de um segmento, né? E aquilo ganha uma importância e tem pessoas aficionadas e tal. Isso tem muito a ver com o empreendedorismo, porque é aquela pessoa que saca que ali tem um segmento de mercado que está, digamos, não abandonado, mas com um espaço para crescimento de alguma iniciativa. E aí é aquela coisa, bom, isso aqui eu acho que ninguém está fazendo, eu vou por esse caminho. É uma tendência muito grande dessa pessoa se dar bem, se aquele mercado realmente existe e tem essa disponibilidade. Enquanto que tem umas pessoas que olham e resolvem empreender, dando continuidade para uma tendência que é ampla. E já tem muita gente fazendo, o mercado das sinais, inclusive, está se esgotando. E aí a pessoa, não, mas isso é o que está na onda agora, vamos fazer isso. Então é um risco grande, porque se tu tem tanta competitividade dentro de um segmento, tu vai ter que fazer muito investimento para aparecer, tu vai ter que fazer dedicar muito de ti para aquilo ali, para conseguir ocupar um espaço, ou seja, um esforço muito maior. E às vezes tu pode ter um resultado tão bom quanto num segmento, numa área de mercado que está até um certo ponto esquecida, mas que tem por onde se ocupar um espaço ali dentro, né? O vinil é isso. Não existia mais fábrica de vinil no Brasil. E aí um cara sentiu que tinha uma tendência, um público, mesmo que pequeno, interessado nisso, ele reabriu uma fábrica de vinil e hoje os vinis são fabricados aqui e ele é o único que faz. Ou seja, esse cara está ocupando 100% da fatia de mercado. A gente tem que pensar, será que não é bom ter 100% de uma fatia pequena do que ter 1% de uma fatia enorme? Tem que fazer a conta, né? Bom, hoje você vai falar para estudantes de administração, de contabilidade, né, de ciências contábeis.
e pessoas que vão sair daqui, vão empreender também. Isso que você falou de ser observador da sociedade se aplica também aí no mundo corporativo também para se manter e até para ser competitivo. Se aplica demais, sabe? E o observador, ele tem que se dar conta que o conhecimento talvez seja o maior patrimônio que hoje em dia se faz como diferencial. Dentro do mercado de trabalho, como a gente está falando toda hora, é super competitivo, né? Como é que tu consegue te diferenciar? Com o conhecimento. O conhecimento, infelizmente, tem gente que acha que assim, não, se eu tiver um bom trânsito na internet, nas redes sociais, eu vou me dar bem. Hoje, é mais do que claro que é preciso ter algo além. E não dá para a gente abrir mão, por exemplo, da leitura, dos livros, do contato com o conhecimento, digamos, dentro do formato ortodoxo. Porque isso aí é fundamental para a base, para sedimentar o teu andamento e para te saber aproveitar as oportunidades. Aquele cara que acha que sabe de tudo superficialmente, quando a hora que tem que aprofundar é necessário, chega na hora de aprofundar, é só a leitura, o estudo, o conhecimento adquirido que vai fazer a diferença. Isso vocês usaram bastante no Nenhum Demais, por exemplo, para ultrapassar aí as fronteiras, né, do sul para estourar nacionalmente, assim, e lá ultrapassar, assim, que geralmente as bandas de rock estão centradas no eixo Rio-São Paulo, né? Vocês criaram a banda lá há 27 anos em Porto Alegre, né? Distante desse eixo Rio-São Paulo. Então, foi preciso isso, a profundidade nas letras, realmente tratar a música não só como um produto, né? Mas como arte mesmo, é isso? Sim, com a sensibilidade, com a observação, se expondo um pouco, né? Por que não dizer isso? A gente tem que se expor como artista e expondo dessa maneira de tratar de um tema difícil, às vezes tratar, que nem a gente já tratou, de canções falando, quando estava a AIDS era um fenômeno, digamos assim, até então não muito conhecido, não muito entendido, as pessoas não sabiam lidar. A gente fez canções que falavam disso e abordavam a necessidade da compaixão com o outro ser humano e tal. Tu está te expondo, né? E o artista tem que fazer isso. Para estabelecer conexões com o público, tu tem que, de alguma maneira, te colocar numa situação igual a ele. Falar das coisas que ele talvez precise ouvir, ou queira ouvir, e às vezes nem sabe. E tem que se despir dessa distância que, às vezes, os artistas colocam entre eles e o público, né? Ok, Tidi, queria agradecer a sua presença aqui, sucesso aí nas palestras aí, e sucesso para Nenhum de Nós aí sempre. Obrigado. Okay? Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Painel Univale volta amanhã. Até lá.